Bom dia, amados e amadas do Senhor. Vamos estar dando continuidade do nosso estudo dos Salmos, capítulo 119, em que vamos ler hoje o versículo do 25 ao 32, a quarta estrofe destes Salmos, né? Que intitulariza com Dalet, que é a quarta letra do alfabeto hebraico. Então vamos ver o que a palavra diz para mim e para você. Amém, amados? A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Senhor amado e querido Pai eterno, que o teu Espírito Santo, meu Pai, nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço junto com todos, Pai, que estão junto comigo em oração nesse estudo, em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui, amado, nos ensina no verso 25 que a minha alma está pegada ao pó. Então, assim, ele manda que a gente venha vivificar segundo a tua palavra. Precisamos, amado, descer ao pó, que está de joelho diante de Deus, reconhecendo o quão pequeno nós somos, que precisamos da ajuda dele e que ele vivifique em mim e você a palavra dele, que é a verdade, é conhecer a palavra dele, amém, amados? O verso 26, meus caminhos te descrevi. Deus já conhece o que eu e você nós vamos pedir, mas temos que descrever nosso caminho para o Senhor, aonde precisamos mudarmos. E tu me ouviste, Deus ele vai nos ouvir. Ensina-me os teus estatutos, que Deus, amado, venha ensinar os estatutos dele, que é andar ali na verdade, na justiça. Amém? O verso 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Aqui diz para a gente entender o caminho dos preceitos do Senhor, porque nós entendendo o caminho dos preceitos da verdade, o caminho de Deus, aí nós vamos falar das maravilhas de Deus, porque Deus vai fazer com que nós venhamos a viver, né, as maravilhas dele. E aí vamos falar a outras pessoas como é gostoso estar na presença do Senhor, e quem estiver ao nosso lado vai ver o como Deus tem feito nas nossas vidas, mas para isso, amado, não é de qualquer jeito. Precisamos buscar a face do Senhor, amém? E ainda tem mais nesse verso aqui no estudo, que diz assim, ó: a palavra de Deus só poderá ser compreendida plenamente com a sua ajuda, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Por isso devemos orar continuamente para que Deus, mediante o seu Espírito Santo, seja conosco, comigo e com você. Então aumente o nosso entendimento e nos ensine a sua verdade. E aí a gente ora a Deus pedindo que aumente em nós o entendimento dele, para que a gente ali, amado, seja ensinado pelo Espírito Santo e andar na verdade de Deus, né? Então aqui eu vi um versículo lá em João, no livro de João, capítulo 14, verso 17, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amados, por isso a importância de nós orarmos, para conhecermos de Deus o poder que Ele coloca em nós. A nós que buscamos o Senhor, sentimos essa presença, amados. Aqui diz no estudo assim, ó. Cristo declara que o Espírito Santo habitava agora com os discípulos e lhes promete que futuramente ele estaria em vós. A promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Então, amados, precisamos sermos batizados no Espírito Santo, precisamos estar em oração para que venhamos a comover o coração de Deus e Ele veja em nós santidade, honestidade, pureza, para que o Espírito Santo habite em mim e em você. Então, aqui a seguir, Cristo lhes ordenou a aguardarem uma outra experiência no Espírito Santo, que lhes daria grande poder para testemunhar. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amados, a palavra de Deus diz que tem o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, vamos orar a Deus, pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. Oh, amados, é tão lindo quando Deus fala conosco. Aqui continua no estudo, não muito depois destes dias receber a virtude do Espírito Santo. Aqui quando os apóstolos estavam ali orando a Deus, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então ele de vir, amado, sobre mim, sobre você. Então está lá no livro de Atos, capítulo 1, né, do verso 5, verso 8. Tem Atos também, capítulo 2, verso 4. Quem quiser se aprofundar mais em ver como é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, para a operação do Espírito Santo na regeneração do pecador, né? Então aqui, ó, para a regeneração, em operação do Espírito Santo na regeneração do pecador, para que o pecador ele se arrependa, amados. Então, por isso a importância de orarmos e conhecer de Deus e ver como é o batismo com o Espírito Santo. Ainda no estudo ainda desse verso 27, está lá também 1 João 2,27, que diz assim: E a unção que vós recebeste dele, fique em vós. Imagine que tremenda essa unção, amados. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo aqui, em mim e em você, ele nos ensina o caminho de Deus. Ele fala diretamente, amados, comigo e com você. Por isso a importância de orar. Aqui diz também, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, né? Então, amados, quem está com Deus anda na verdade. Quem está com Deus é sincero. Quem está com Deus vive essas maravilhas do Senhor. E aqui ainda mais diz assim, ó, a unção vos ensina. O que é que quer dizer isso? Todo filho de Deus recebe essa unção, o Espírito Santo, para guiá-lo na verdade. À medida que os crentes, os tementes ali ao Senhor, permanecem em Cristo e leem a palavra de Deus, o Espírito Santo os ajuda a compreender as suas verdades redentoras. Então, todos os crentes podem estudar e conhecer a verdade de Deus e aprender uns dos outros, mediante o mútuo ensino, o muito aprender, né? Então, aqui a exortação também e a instrução, porque quando nós vamos aprendendo de Deus, nós somos exortados, nós somos instruídos pela palavra de Deus. Deus vai ali, ó, nos mostrando onde nós erramos, onde nós pecamos e vai nos instruindo para nós mudarmos o nosso comportamento. Amém, amados? Então, dessa forma, os crentes têm duas salvaguardas
contra o erro doutrinário, que é a revelação bíblica, que Deus se revela para mim, para você, e o Espírito Santo que está em mim e você nos ensina, né? Então, aqui, amados, o crente não precisa dos que ensinam doutrina extrabíblicas. Esse é o significado das palavras de João. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. O que quer dizer aqui, amados, é que antes mesmo dessas pessoas nos falarem de Deus, Deus ele já fala conosco. Não que a gente não vai precisar ser ensinado, não. Mas a gente, que a palavra de Deus aqui está nos mostrando que quando o Espírito Santo está em mim e em você, antes mesmo de alguém falar com a gente, Deus já fala com a gente, amados. Louvado seja Deus, esse estudo é tremendo. Então, voltando cá ao verso, né, 28. Diz assim: a minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Amém, amados? Então, aqui, quando nossa alma se consome de tristeza, é porque precisamos nos alimentarmos de Deus, é porque o espírito está fraco. Então, a gente diz: pede a Senhor, fortalece-me segundo a tua palavra, porque a palavra é que nos enriquece, a palavra é que nos traz vida. Amém? Aqui eu pensei também agora, amados, numa plantinha, quando ela é regada, quando você coloca água nela, ela bebe, ela sacia a sede dela. Então precisamos ser saciados por essa palavra. Precisamos beber dessa água que é Jesus, que é uma sede que nós não vamos ter, vamos estar saciados. Então, quem quer se saciar dessa água, amados, procure ler a Bíblia, procure conhecer mais de Deus, mais de Jesus. Amém? Então, o verso aqui 29, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Amados, precisamos nos livrar da mentira, dessa falsidade, que é a mentira. Amados, o filho do diabo é a mentira. Não vamos dar crédito a essas coisas, amados. Não vamos ser mentirosos, não vamos ser filhos do diabo. Precisamos estar no caminho de Deus e conhecer a piedosa lei de Deus, que a lei de Deus manda que eu e você ande na verdade e não na falsidade. Então vamos ser verdadeiros, vamos falar sempre a verdade, né? Então, amados, tem verdade que muitas das vezes pode às vezes dizer, pô, meu Deus, se eu falar a verdade, vai acontecer isso, isso, aquilo. Mas importa, amados, que vocês agrade a Deus e não a pessoa, que você agrade a Deus e não ao mundo. Muitas das vezes essa verdade, não sabendo vocês, vai te trazer benefícios, vai te trazer recursos, ainda que não lhe mostre no começo, mas lá na frente vai trazer os recursos, porque uma pessoa de verdade é uma pessoa íntegra, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que traz para a gente confiança, em que a gente pode confiar. Amém, amado? Então, continue nessa verdade, continue nessa sinceridade, que Deus só vai te honrar. Louvado seja Deus. Aqui o verso 30, escolher o caminho da verdade aqui. Propus seguir os teus juízos. Que lindo, amados. É seguir o caminho da verdade e seguir nos juízos de Deus. Amém? Porque Deus vai trazer juízo toda a terra, tanto aos bons como aos maus, tanto aos falsos como aos verdadeiros. Então, que a justiça de Deus seja sobre nossas vidas, amados. Vamos andar na verdade, porque o juízo de Deus vai ser para todos. Amém? No verso 31, apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Nós, amados, nos apegando aos testemunhos da palavra de Deus, nós não vamos ser confundidos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, amado, ela traz vida, ela traz esperança. Então, amados, nós não vamos ser confundidos, entende? O verso 32 diz que correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando
dilatares o meu coração. Quando nós, amados, estivermos com o nosso coração alicerçado em Deus, alicerçado na verdade, na esperança, na conquista. Então, é isso que Deus quer de mim, de você, que venhamos a correr para esse caminho da verdade, o caminho dos mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, não adulterar, não mentir, não pecar, não levantar falso testemunho, não falar mal do seu irmão. Amados, vamos andar na verdade, porque o pai da mentira é o diabo. Então correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Vamos andar nos mandamentos, nos estatutos de Deus. E aí nosso coração vai ser dilatado, nosso coração vai ser limpo, nosso coração vai ser puro, amados. Amém? Eu assim agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele. E agradeço também, amados, a cada um de vocês que junto comigo está em oração. Amém. Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Shalom, Adonai.